Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Alessandro Garcia, ele é advogado, faz parte da equipe da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com você, trabalhador, quando as empresas fecham e tem alguma documentação pendente, atrasada, alguma coisa que você precisava ter e aí a empresa não está mais lá. Seja muito bem-vindo, doutor Alessandra. É sempre um prazer conversar com você. Oi, Carlinha, bom dia, tudo bem? É um prazer também estar com você nesse programa aí, atendendo os trabalhadores do nosso município. Sempre muita honra aqui para o nosso escritório poder participar. Que ótimo. Na verdade, a gente vai falar diretamente para o trabalhador e aí a gente começa com um assunto que é o contraponto do final onde a gente quer conversar. O trabalhador que está assistindo a gente conseguiu um emprego. E aí a primeira coisa que ele ouve é que ele tem que levar os seus próprios documentos para a oficialização desse emprego. E aí eu queria que você explicasse para a gente quais são esses documentos que ele tem que levar quando é contratado. A pergunta é um pouco genérica e abstrata, mas dá para a gente, pelo menos, ter um fundamento, né? Por óbvio, a carteira de trabalho é um documento, e aí é onde vai ficar o vínculo do trabalhador reconhecido, então a carteira de trabalho ela é muito importante. Inclusive, lá no final aí dessa nossa entrevista de hoje, né, a gente vai ver a relevância ainda da carteira de trabalho devidamente assinada, sem nenhuma rasura. Isso vai ser importante para a conversa de hoje. Via de regra, o trabalhador vai fazer lá um exame adicional, né? Então, aquele laudo médico vai ser importante. Se, por um acaso, o trabalhador tiver filho menor de 14 anos, também vai ser importante levar essa informação, porque ele tem aí um direito também pago pela Previdência, né? Que é o auxílio à família, então também levar essa certidão de nascimento dos filhos. E, de regra, seria esses documentos básicos, além de documentos pessoais do próprio trabalhador. E aí a gente pode lembrar de RG, CPF e talvez o comprovante de residência por conta dessa questão do vale transporte, né? Para trabalhadores que precisam, para entender a distância que mora da casa, a casa do trabalho, se é mais de uma ou outra condução, quer dizer, também é importante situar essa questão. Em via de regra, isso está lá no currículo, né? Quando a gente vai se apresentar formalmente para a empresa em busca de um emprego, mas também é importante elevar para não ter problema, bem como atualizar, né? Se trocar de endereço, é uma obrigação do trabalhador atualizar endereço para a empresa ou não? Esse comprovante de residência, via de regra, Carla, não há uma previsão legal para isso, né? Mas dentro da prática, né, da praxe da empresa e ali do poder de administração da empresa, nada impede que ela realmente queira saber onde o trabalhador mora, inclusive pelas situações pragmáticas que você mesmo apontou, né, como do transporte, né? Então, sim, é interessante, é importante, mas é bom ressalvar que a lei em si, ela não estabelece essa obrigação. Perfeito. Quando a gente vai ser contratado por uma empresa, a gente leva a carteira de trabalho. Aquela que ainda tem de papel, agora já tem a versão digital, que a gente precisa começar a entender melhor essa questão, mas em via de regra a gente está acostumado a levar aquela carteirinha. Eu entrego a minha carteira de trabalho e aí eu preciso pegar essa carteira de trabalho de volta. Não é verdade? Essa carteira tem que ficar em posse do trabalhador. Ou eu estou equivocada? Não, você está certíssima, e na verdade, se a gente soubesse o quanto isso pode ser importante lá no futuro, na hora da aposentadoria, a gente guardaria essa carteira de trabalho num cofre, bem guardado, bem protegido, para realmente a gente já estabeleceu que conseguimos, né, graças a Deus, vários benefícios para pessoas que não constavam no recolhimento da empresa por erro da empresa, né, não, uma inadimplência da empresa, mas aquela carteira de trabalho serviu para comprovar aquele vínculo empregatício e a pessoa conseguiu se aposentar. Então,
É muito importante, sim. É sempre importante também aí, já para o empregador, né? Quando devolver a CTPS, que é a carteira de trabalho, que ele também estabeleça lá, faça um recibo, né? Para demonstrar ali, cabalmente que a carteira foi devolvida. Perfeito. Ficar com a carteira de trabalho do trabalhador é irregular, porque é retenção de documento, não é isso? Tem até pena, né? A legislação trabalhista impõe até lá uma medida de penalidade para quando isso ocorra. Não pode, não. Agora, ainda falando dessa questão da carteira de trabalho, que a gente entrega quando vai ser contratado, em quanto tempo o empregador precisa, de fato, assinar e notificar, botar lá na carteira de trabalho que aquela pessoa está trabalhando ali? Porque quantas são as vezes que alguns empregadores, usando de má fé e do desconhecimento dos trabalhadores, falam assim: olha, não, eu vou anotar na sua carteira daqui a 15 dias, porque. Ou então, esse primeiro mês é de experiência e a gente não vai anotar. Como é que funciona isso para quem está em casa saber a gente? Entregou a carteira, precisa de volta, tem que estar anotado em quanto tempo, direitinho, para funcionar bem na cabeça desse trabalhador. O vínculo tem que ser anotado imediatamente, né? Já No no primeiro primeiro dia de dia de trabalho, trabalho. já tem que estar anotado. Tanto é verdade que é possível você fazer anotação de experiência. Então, assim, essa justificativa de que anotaria no futuro porque a experiência, ela é totalmente refutável, porque não tem cabimento algum. Tá? Você pode fazer lá a anotação de experiência sem nenhum problema, mas no primeiro dia já tem que ter a anotação registrada na CTPS. Perfeito. Feita a anotação de forma devida, pegou esse documento, guarda, começa a trabalhar na vida. E aí a questão é: passou o tempo, está trabalhando, quais são os documentos que periodicamente as empresas precisam entregar para o trabalhador para que ele consiga organizar a sua vida em documentos, ou seja, o contra-cheque, quais são os papéis que, em via de regra, são importantes do trabalhador começar a guardar, porque um dia ele vai se aposentar e aí precisa ter esse monte como diria minha avó, esse monte de papéis. Quais que É, tem que guardar? vamos lá, vamos por parte. A minha área de atuação é mais previdenciária, então sempre que possível eu vou direcionar para a minha área, né? Mas aqui não tem jeito, a gente toca no direito trabalhista, óbvio, né? Uhum. Então, quando a gente vai falar em documentos, a gente pode estabelecer, ao menos a título de exemplo, alguns documentos, como você mesmo deu início, né? Se a gente for falar aí no contra-cheque, o contra-cheque, na verdade, vai ser ali um documento mais para o empregador, propriamente, do que para o empregado. O empregador vai ali um recibo, né? De que as verbas que foram pagas, no dia que foi pago, tudo de acordo com a assinatura do empregado. Então, inicialmente, ele é mais uma prova para o empregador. Contudo, quando a gente for falar numa necessidade de prova de vínculo, lá na frente, esse contra-cheque pode ser muito importante para o empregado. Por que digo isso? Porque pode ser que formalmente o empregador tenha feito o registro na carteira de trabalho, que faça mensalmente os contra-cheques, mas que ele não recolha FGTS, por exemplo, que ele não recolha as taxas previdenciárias, as obrigações previdenciárias. Ou seja, embora formalmente haja aquele vínculo, a Previdência, quando a pessoa for lá pleitear um benefício qualquer, ela não vai reconhecer aquele empregado como segurado junto à Previdência. Então, assim, o contra-cheque, nesse caso, ele é mais uma prova. Você vai ali juntar ali a carteira de trabalho com mais, por exemplo, os contra-cheques mensais, que você vai conseguir demonstrar que você tinha aquele vínculo empregatício. E você tendo o vínculo empregatício, a obrigação previdenciária passa a ser do empregador, não podendo de forma alguma prejudicar o empregado.
Perfeito. Eu estou sendo muito didática e minuciosa, porque às vezes, se você só guardou um papel, você juntou uma prova e fica muito mais fácil demonstrar. Se eu pego o contra-cheque, olho e jogo no lixo, pode dar muito mais trabalho lá para frente. Então, não custa esse processo de guardar essa documentação para facilitar a vida em algum momento, e às vezes ninguém fala isso para a gente. E essa é a função desse nosso espaço aqui de bate-papo do Trabalhador em Foco. Agora, além do contra-cheque, você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes no dia a dia, muito comentadas no dia a dia do trabalhador, que é o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que esse trabalhador vai, em via de regra, retirar quando sair da empresa, agora tem várias outras formas, e as contribuições do INSS para a Previdência Social, que aí vão impactar na questão da aposentadoria propriamente dita. Esta é uma responsabilidade da empresa. Contudo, como é que o trabalhador tem certeza que o que está escrito no conta-cheque realmente está sendo depositado no lugar devido, pago da forma correta, para ele não ter um problema lá na frente quando ele estiver em busca do seu merecido direito de aposentar-se? O que ele tem que Tá, fazer nesse caminho para saber que a empresa está fazendo da forma correta? bom, como de conhecimento geral, nós estamos entrando numa época digital. Estamos não, né? Já estamos inseridos numa era digital, em que Sim, as coisas são bem mais fáceis do que outrora, né? Então, hoje qualquer pessoa aí com um smartphone na mão, ele tem um aplicativo da Caixa e ele consegue ter o extrato analítico ali com muita facilidade do fundo de garantia. Então, ele consegue verificar mês a mês se o valor foi depositado. Inclusive, na seara trabalhista, quando o empregador, né, a empresa, ela não faz esse recolhimento do FGTS, dá-lhe, ao menos em tese, a possibilidade de uma rescisão indireta do contrato de trabalho, em que o empregado vai lá e pede a dispensa e tem garantido todos os direitos como se ele tivesse sido demitido. É o que a gente chama de rescisão indireta. Então, através desse aplicativo, é bastante fácil você verificar isso mês a mês. Se o empregado ainda for, que tiver ainda não inserido nessa realidade digital, que tiver aí dificuldade para isso, ele pode também acessar a Caixa Econômica Federal e aí ele vai conseguir também igualmente ter acesso a esse documento. Quanto perfeito. a um outro documento, que aí é muito importante mais na seara da Previdência Social, é o CNIS, tá? Que é um cadastro de informações nacionais. Nesse CNIS, ele tem todo o histórico previdenciário do empregado, tá? Os recolhimentos, tudo o que ocorre. Esse CNIS também, com muita facilidade, você baixando o aplicativo chamado Meu INSS, você faz lá o cadastro, e lá vai ter o acesso a esse CNIS, que é esse extrato. E aí você pode também buscar mês a mês e vai ver se a empresa está recolhendo devidamente ou não está recolhendo os tributos previdenciários que darão ensejo a você ser considerado como segurado junto ao INSS. Também, da mesma forma, essa é a forma mais prática, né? Mas, da mesma forma, puxa, é uma pessoa um pouco mais idosa, ainda não consegue ter bem esse acesso. Então, essa pessoa pode se dirigir até uma agência do INSS e pedir lá o extrato do CNIS, que também vai conseguir Ótimo. também, dessa Então, forma. a gente tem uma forma online e a gente tem uma forma analógica. Ir logo Perfeito. no INSS, pegar o númerozinho, pedir a fila e sair com o papel na mão. Ótimo. Isso Exatamente. é muito importante porque eu vivo num mundo digitalizado. Você, Alessandro, vive, provavelmente o nosso telespectador, a maior parte dele vive, mas tem um percentual da população que não tem o smartphone, que não tem acesso à internet com tanta facilidade, e a gente precisa sim demonstrar que tem formas desse cidadão conseguir Claro. estar atualizado com as suas informações laborais para não sofrer lá na frente. Acho isso muito importante. Agora,
Entendemos que esse dia a dia do trabalhador é muito importante, que essa documentação tem que estar toda aí acertada. Agora, contrato encerrado. Qual a documentação importante que essa empresa entregue para o trabalhador com os fins dele um dia se aposentar, para ele ter certeza que está tudo certo? Esse acesso ao extrato analítico do FGTS, para a pessoa verificar, o empregado verificar que está tudo recolhido devidamente, esse CNIS, né, para ou também o empregado verificar se os recolhimentos previdenciários foram feitos de forma adequada, mas isso o empregador não precisa necessariamente entregar, porque o empregado tem acesso. A carteira de trabalho com a baixa devidamente registrada na data em que foi registrado, e aí você verifica se teve o aviso prévio indenizado ou trabalhado, mas a data até aquele dia final realmente do trabalho. É, o termo de rescisão do contrato de trabalho também é importante. Importa a gente analisar se o empregado trabalhou em alguma situação exposto a alguma situação de periculosidade ou algo nesse sentido, a empresa é obrigada também a fornecer um documento que a gente chama no dia a dia de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que vai demonstrar que a pessoa trabalhou numa situação que lhe permite uma aposentadoria especial. Então, esses documentos são bastante importantes serem entregues ao trabalhador. Perfeito. Dentre essas questões, a gente pode ressaltar, por exemplo, são as questões de insalubridade. Barulho muito alto, né? E aí tem alguns quesitos. Trabalhou de alguma forma com produtos químicos, e aí tem um Uhum. outro rolê. A questão do trabalhar no turno noturno também tem algumas especificidades. A gente está falando disso, né? O que não é o trabalho que, de alguma forma, agride o corpo e a saúde desse trabalhador, e aí ele tem o benefício que vai ser avaliado caso a caso. É disso que a gente está falando, não é? Exatamente disso. E essa situação do ambiente do trabalho, ela precisa ficar registrada nesse documento, tá? Na verdade, esse perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, na verdade, ele é como se fosse um espelho do LTCAT, que é aquele laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. Tá? Então, ele precisa ser assinado ali por um médico do trabalho, né? Ou da segurança do trabalho, cumprindo todos os requisitos aqui. Esse documento é bastante importante para o empregado guardar também, porque futuramente, se ele fizer jus à aposentadoria especial, ele vai precisar apresentar esse documento junto ao INSS. Perfeito. Até agora, desde que a gente começou esse bate-papo, a gente está falando de prevenção na hora de conseguir a aposentadoria. Tudo que o trabalhador pode fazendo ao longo da sua vida laboral com o intuito de não ter um grande problema lá na frente para se aposentar. Contudo, existem incontáveis trabalhadores que nunca foram instruídos de forma assertiva, que é o que a gente está tentando fazer aqui. E aí chegam lá na frente, na hora em que eles acreditam que está na hora de se aposentar, junta a papelada que tem, e aí está faltando INSS de ser depositado, está faltando o PPP, porque trabalhou numa indústria gráfica, por exemplo, que tem barulho, ou trabalhou numa indústria têxtil que tem produtos químicos para lavagem do fio. Faz o quê, doutor? Como é que faz o primeiro Bom, passo? A empresa ainda existe. O que que uhum, faz? tá. Por parte, a gente pode dizer o seguinte: vamos pensar no trabalhador comum, que não trabalhou numa situação que vai ter uma aposentadoria especial. Uhum, E aí ele chega lá, ele deduz que tem lá anos, 40 anos de trabalho, 30 anos de trabalho, e quando ele chega lá, ele não tem esse período. E aí ele vai verificar junto ao INSS, o INSS não reconhece lá algum período que ele laborou com uma determinada empresa, porque essa empresa não recolheu, tá? A gente tem essa situação
É uma situação que, se ele tivesse sido preventivo, como a gente estava trabalhando, tratando até agora, nossa conversa, nosso bate-papo, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade. Porque se ele tiver as anotações na CTPS, por exemplo, e essa carteira de trabalho, ela tiver numa ordem cronológica, o que é isso? Ele foi demitido de uma empresa em janeiro de 2020, a próxima anotação é fevereiro de 2020, ou seja, essa cronologia estiver registrada na CTPS, não tiver nenhuma adulteração, nenhuma rasura, nada, o INSS não vai reconhecer aquele período, administrativamente. Mas a Justiça já é pacífico que essa carteira de trabalho ela é uma presunção relativa de vínculo empregatício. E tendo essa presunção relativa de vínculo empregatício, se o INSS não conseguir desconstituir aquela prova que o trabalhador está entregando, a jurisprudência, né, as decisões judiciais já são bastante favoráveis no sentido de reconhecer a obrigação daquela empresa e reconhecer o direito do trabalhador àquele período que está anotado na CTPS. Inclusive, tem uma súmula da Turma Nacional de Uniformização, que é a súmula 75, que ela deixa muito clara essa situação, que é de reconhecer a presunção de veracidade do vínculo empregatício registrado numa carteira de trabalho que não apresente rasura e que esteja cronologicamente anotada. Perfeito. Agora, se o trabalhador, se lhe falta documentos na hora da apresentação e essa empresa fechou, como é que o trabalhador deve reagir? Para o vínculo empregatício, se tem anotação no CTPS, se tem recibo de contra-cheque, está tudo bem. Não precisa gastar grandes energias, porque vai conseguir. Não vai conseguir administrativamente, mas vai conseguir judicialmente. Tranquilo. Quando eu falo já de uma aposentadoria especial, aí eu já começo tendo alguns problemas. Por quê? Se eu não tenho comigo o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, eu preciso desse documento para que o INSS reconheça a minha condição de especial, tá? É possível você conseguir de outra forma? É possível, tá? Não administrativamente, o INSS vai negar, mas judicialmente você consegue fazer através de perícia. E aí, como é que vai fazer a perícia se aquela empresa não existe mais? Exato. É possível, mas veja que as coisas vão ficando mais difíceis do que aquilo que você tem documentalmente, né? Mas é possível que que o juiz determine uma perícia em uma empresa equivalente. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa gráfica, e a empresa trabalhava com esse determinado segmento, com tinta tal, com impressão tal, e essa fábrica não existe mais, mas existe uma outra fábrica, quer seja nessa cidade ou em outra cidade, que produz exatamente aquele produto com aquelas mesmas características de produção. O juiz pode determinar uma perícia por equiparação numa empresa com semelhança. Mas veja, Muito embora legal. seja possível, sempre vai se tornando mais difícil, né? Certo, mas isso é um horizonte para quem está assistindo a gente. Se eu não estava com o PPP, se eu não guardei a documentação toda, ainda existem alternativas. Mas essas alternativas, em via de regra, vão ter que passar pelo judiciário, e aí a gente está chegando no final do programa, vai precisar do apoio de advogados habilitados nesse segmento. E o primeiro passo é ir em busca do sindicato para poder tentar ajuda nessa questão? O advogado, como a gente já sempre fala nos programas, na parte administrativa ele é prescindível, ou seja, dispensável, você não precisa, mas no judiciário sempre vai ter que ser através de um advogado, privado ou público. Esse é o primeiro passo. Agora, a gente orienta
Claro que é um dos peixes, a gente tem que vender nosso peixe, por hora. Mas a gente orienta que até administrativamente você já procure um advogado, não necessariamente precisa ser agente, mas que procure um advogado da sua confiança. Por quê? Porque se você instrui um processo administrativo da forma mais adequada possível, na hora de você propor a demanda judicial, ele está mais fácil, ele está mais plausível, a possibilidade de você ter êxito é maior, porque às vezes a gente pega um processo administrativo que foi muito mal instruído. Então, você sabe, você pega aquela coisa já enrolada, muito confusa, para você desenrolar aquilo para apresentar para o juiz, é bastante mais difícil. Então, a gente aconselha que você procure um profissional desde o início, desde o processo administrativo. Perfeito. Alessandro, queria de verdade te agradecer pelo bate-papo. Tenho certeza que a gente conseguiu elucidar questões importantes para o nosso trabalhador. E lembrando que essa coisa da comparação é talvez um grande pulo do gato para quem está tão desesperado porque a empresa fechou e não tem mais como conseguir aquele documento, aquele papel e tal. Então, assim, sempre existe uma alternativa quando a gente busca a informação numa fonte de qualidade, como é o escritório, como são os advogados que estão falando sempre aqui com a gente. Ou seja, isso é muito legal da gente levar para o trabalhador. Obrigada de verdade, foi um prazer conversar com você. Até mais, Carlinha. Obrigado por tudo. Um beijo grande. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.